Lucas 19, todos acharam? Amém. Glória a Deus. A parte do verso 1 diz assim: entrando Jesus em Jericó, atravessou a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um ciclo, ou uma figueira brava, em algumas traduções, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa, ou pousar em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais esta manhã, Senhor, de estar na casa, na presença do Senhor e poder falar com o Senhor. Pai, eu te peço que nesta manhã o Senhor fale conosco mais uma vez, nos abençoe através da tua palavra, Senhor. Abre a revelação da tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, a tua palavra diz que o Senhor faz nova todas as coisas, mas a tua palavra ela permanece a mesma. O que é novo é a revelação, o que é novo é aquilo que o teu Espírito Santo transmite aos nossos corações através da tua palavra, em nome de Jesus. E você diz amém. Amém. Amém? Irmãos, nós vimos aqui a história de um homem, chamado Zaqueu. A Bíblia diz que Jesus, ele entra na cidade de Jericó, uma cidade muito conhecida, uma cidade que, enfim, que teve a sua vida, a sua história mudada. Por quê? A Bíblia diz que quando o povo saiu de Israel, quando o povo saiu do cativeiro, Deus então, ele leva aquele povo a passar pelo deserto. Ali Deus prova aquele povo, Deus faz milagres, faz maravilhas. E a Bíblia diz então que quando eles chegam diante das terras prometidas, da terra prometida, a primeira terra a ser conquistada foi a terra de Jericó. E a Bíblia diz então que Josué entra com o povo, com o exército, entra ali, toma aquela cidade, porque era deles, era a promessa de Deus. E a Bíblia diz então que quando aquela cidade é destruída, Josué lança uma palavra sobre aquela cidade. Ele diz: maldito seja aquele que reedificar, que levantar a cidade de Jericó. Ele liberou uma palavra. Josué não era qualquer homem, Josué era um homem de Deus. Então entenda uma coisa: há poder na palavra de um homem e uma mulher de Deus. Há poder na palavra do ser humano. Mas quando um homem e uma mulher entende que ele é servo, que ele é serva do Senhor, aquilo que ele fala no mundo espiritual, Deus move e acontece. Aleluia. Vou te dar uma prova disso bem clara, bem fresquinha. Ontem nós realizamos ali o chá de bebê da minha netinha. Nós, no sábado, na sexta-feira, começou a acontecer algumas coisas, e no final do expediente do trabalho, nós reunimos ali, oramos ao Senhor, pedi a Deus que lançasse por terra todo mal, todo possível. Mas nós sabemos que no mundo espiritual o diabo sempre vai tentar nos desanimar. Aí quando foi ontem, que foi o dia, o grande dia, a
Estava tudo caminhando numa boa, numa maravilha. Quando de repente, né? E a gente sabe que a mulher no período de gravidez ela fica muito sensível, ela fica às vezes muito nervosa, muito sensível, aquela coisa toda. É isso. Mãe sabe o que é isso. O homem não tem essas coisas, mas a mulher que está grávida, ela sabe disso, a mulher que engravida. Enfim, resumindo, no final da história, a gente fazendo todos os preparativos ali onde ia ser realizada a comemoração, e foi num lugar aberto, né? Estava programado para um lugar abaixo, um lugar coberto, mas foi decidido fazer acima desse lugar, então era uma área aberta. Já estava tudo preparado, enfim, os arranjos, tudo. De repente a gente está ali arrumando, o tempo vai, fecha. Fechou o tempo. Não sei se os irmãos viram ontem. O tempo estava fechado. Literalmente. De repente está arrumando, começa a dar uma ventaniazinha, um pouco começa a cair uns pinguinhos de água. Pronto. Aí a minha enteada liga para minha esposa, olha, ora porque está chovendo para esse lado de cá. Tudo bem, vamos orar. Nós oramos ali, falei, Deus, que o nome do Senhor seja glorificado, que o Senhor venha parar esse tempo, que o Senhor venha tirar essas nuvens daqui, que o Senhor venha, enfim, impedir que essa chuva caia. Meu irmão, Deus foi tão maravilhoso que passou-se o tempo, até a estrela tinha no céu, o tempo, as nuvens desapareceram. Sabe o que é isso? É o poder de Deus. Aleluia. Porque às vezes a pessoa pensa, não, pastor, não, meu irmão, é o poder de Deus. Glória a Deus. A Bíblia fala que próprio esse Josué que eu estou falando, a Bíblia diz que teve um dia que eles estavam numa batalha. A Bíblia diz que os inimigos passaram e avançaram. A Bíblia diz que Josué olhou para o céu e disse, Senhor, ele falando com Deus, ele olha e dá uma ordem: sol para, lua para, até que eu alcance os inimigos. Sabe o que aconteceu? O sol e a lua parou. Então é o poder de Deus na vida de um homem que entende que ele tem na sua vida a presença de Deus. Então há poder. Então entenda uma coisa, dentro de você há um poder que, se você descobrir, se você entender que esse poder, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o seu poder, que é Ele que faz, segundo o seu poder que em nós opera, ou seja, tem poder de Deus na minha e na sua vida. Aleluia. Então foi algo assim maravilhoso, só sei glorificar o Senhor, porque ao final da minha oração faz, Deus, que o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus. Então Deus, quando Ele vê alguém que quer glorificar o nome dEle, meu irmão, essa é a chave. O problema é que muitas pessoas querem que Deus faça algo para ela mostrar que Deus está na vida dela, para ela mostrar que, até para alguém, olha, Deus faz na minha, não faz assim, como fez na vida, né? Como Penina ali ficou atormentando Ana, e foi, então vamos ver se Deus está nesse negócio não. Estela orou e Deus então abriu a madre dela e deu para ela Samuel e deu mais 5 filhos ainda. Pronto, acabou, porque ela entendeu, tem um Deus na minha vida, eu sirvo um Deus poderoso. E todo ano Ana subia à casa do Senhor, eu não posso ir na casa do Senhor, saber que eu estou na casa de um Deus e nada acontece na minha vida. Então entenda uma coisa, quando você vem aqui, meu irmão, entenda uma coisa, Deus não está preso à parede, não. Deus, Ele habita na vida do ser humano. Deus habita em mim e você. E nós temos que entender que quando nós saímos da nossa casa e vimos aqui, nós não chegamos aqui para perder tempo. Nós chegamos aqui para ter primeiramente um encontro com o nosso Deus, um encontro particular e pessoal, para entender que nós estamos aqui para adorar a Ele e entender que nós não vamos sair daqui vazios. Aleluia. Uma pessoa que chega na casa de Deus e sai vazio, ele só sai vazio porque ele quer. Porque ele quer. Porque a Bíblia diz claramente que aqueles que se aproximam do Senhor precisam crer que Ele existe e que Ele é presenteador daqueles que o buscam.
Então nós viemos aqui adorar, viemos aqui buscar o Senhor. E se nós viemos buscar o Senhor, adorar o Senhor, com certeza, vazio nós vamos sair daqui. É o que eu costumo sempre dizer. Quando nós estamos aqui na casa de Deus, irmão, algo de Deus está sendo injetado na nossa vida. Tem algo de Deus sendo injetado. Então a Bíblia diz que Josué falou: olha, maldito aquele que construiu essa cidade. Passam-se os anos, aí tem um doido que vai, vê a cidade de Jericó, vai lá e levanta ela. Vai lá e levanta ela. Veio uma maldição na vida desse homem que ele foi exterminado. O homem foi exterminado porque levantou uma cidade que um homem de Deus falou: não é para levantar. Entenda uma coisa: há poder na sua palavra. Há poder. Creia nisso. Só que Jesus tem o poder de quebrar a maldição. Muitos fazem, essa cidade está amaldiçoada. Ela foi amaldiçoada. Alguém foi e levantou. Aí eu te pergunto: alguém chegou depois e disse: maldito é aquele que levantar essa cidade de novo? Não. Aquela maldição que veio sobre aquele homem foi porque ele tinha quebrado uma palavra que foi liberada por um homem de Deus. Mas depois não apareceu mais ninguém para falar: olha, essa cidade não pode ser levantada de novo. Jesus então entra nessa cidade, Jericó, e aonde Jesus entra, a bênção entra junto. Aleluia, Vou Deus. repetir de novo: aonde Jesus entra, a bênção entra junto. Glória a Deus. Glória a Tipo, Deus. você aceitou Jesus na sua vida, aonde você colocar a planta dos seus pés, abençoado será. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aí a Bíblia diz então que Jesus entra em Jericó. Entra em Jericó. De repente a Bíblia diz que um homem chamado Zaqueu, ele vai até lá para ver quem era Jesus. Para ver quem era Jesus. Só que, aquilo que eu disse, na presença de Jesus, você só sai vazio se você quiser. A Bíblia diz que ele então chega e ele procura ver quem era Jesus. Ele procurava ver quem era Jesus. Quem é esse que eles tanto falam, que opera milagre, que tem palavras de vida dele? Quem é esse? Ele queria ver quem era Jesus, ele não queria ver o que Jesus ia fazer. Muitas pessoas na Bíblia Sagrada, aquelas multidões que seguiam Jesus, muitas pessoas não recebiam. Você vê que eram poucos que recebiam. Era um paralítico aqui, era um leproso aqui, era uma mulher com fluxo de sangue aqui, era, enfim, um cego que clamava aqui. Não era muito, por quê? Porque muitos estavam ali, a maioria estava ali, na verdade, era só para ver o que Jesus ia fazer. Outros iam lá com a expectativa de ver Jesus falhar, mas sempre quebrava a cara, porque Jesus nunca falha. Aleluia, Deus. Então se dividia essa multidão, né? Aqueles se dividia naqueles que creem, que eram poucos, se dividia naqueles que iam procurar falha, e se dividiam naqueles que só iam só para ver alguma coisa acontecer, para ver o que Jesus podia fazer pela vida deles. A ponto de um dia Jesus falou: olha, vocês só estão atrás de mim por causa dos pães e peixes que vocês me viram multiplicar. Quando Jesus libera essa palavra, aí vai sair aquele monte, ó. Ou seja, a carapuça serviu, vamos embora. Foram embora. Aí Jesus olha para os discípulos e fala: vocês não querem ir embora também não? Porque alguém já tinha falado: olha, dura essa palavra. Aí Jesus fala: Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? O problema é que muitas pessoas confundem que palavra de vida eterna é aquela que vai massagear o ego da pessoa. É aquela que só vai falar aquilo que eu quero ouvir, não aquilo que eu preciso ouvir. Então tem coisa, meu irmão, Deus vai falar com palavra de vida eterna. Muitas das vezes é igual a gente tem a hábito de dizer que remédio bom é remédio ruim. É aquele que tem um gosto ruim. Então tem palavras que a gente vai, né? A gente vai receber, a gente vai, não, mas palavra dura.
É essa mesmo que vai mudar a sua história. É essa mesmo que vai, fazer algo acontecer, que está tirando aquilo, que está te impedindo de ver o milagre de Deus. Então a palavra de Deus, ela corta para os dois lados. Para mim tem gente que acha que Deus só tem para não. Não, meu filho, é assim mesmo. Não, meu filho, eu te entendo, pois é, eu te entendo, eu não aceito a situação que está, você tem que mudar. Então a palavra de Deus, essas palavras eternas, então vai palavras que vão vir, que vão o quê? Confrontar aquilo que está nos impedindo de receber a bênção de Deus. E muitas vezes tem coisas que a gente não quer tirar. Não quer, mas é aquela história. Isso é só para quem crê. Isso não é para quem quer, é para quem crê. Porque querer muita gente quer, mas na hora de exercer a fé, não crê. Então isso não é crença. Então que ele foi para ver quem era Jesus. Ele queria conhecer Jesus. Ele não queria simplesmente ver Jesus fazer milagre. Ele não queria ver se Jesus ia falar. Não, ele queria ver quem era Jesus. Queria conhecer Jesus. Por isso uma música que a gente canta que o nome dela é Quero Conhecer Jesus. Então todos os dias o Senhor se revela a nós. Todos os dias Ele tem uma novidade. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Porque todo dia Deus tem algo novo para fazer na minha e na sua vida. Quem crê, aplaude e glorifica esse Deus. Aí a Bíblia diz então que ele observa quando Jesus veio. A Bíblia diz que não podia, porque havia uma grande multidão. Aí a Bíblia fala o que ele fez? Ele correu adiante. Ele passou na frente da multidão. Ele correu adiante. O texto diz, olha, e correndo, não podia ver por causa do multidão, por ser de pequena estatura. Então, correndo adiante. Ou seja, deixou a multidão para trás. Então, se nós queremos ver o agir de Deus, ver o mover de Deus, se nós queremos estar mais próximo do Senhor, tem algumas coisas que nós temos que deixar para trás. Ele correu adiante, não. A multidão não pode me parar. Então tem coisas na nossa vida que nós não podemos deixar nos parar. Nós temos que o quê? Seguir em frente. Seguir em frente. Tem gente que paralisa. Zaqueu, diz que ele era pequeno, ele não podia ver por causa do dano, então opa, não posso ver, então tem que dar um jeito. Diz que ele correu adiante, ele foi à frente da multidão. Ou seja, ele não focou na multidão, mas sim no propósito que ele tinha: conhecer Jesus. Ele tinha esse propósito. Então, quando nós vemos na casa de Deus, nós temos que vir com um propósito. Por quê? Porque Deus é um Deus de propósito. Deus é um Deus que realiza propósitos. Deus é um Deus que realiza sonhos. Deus é um Deus que realiza metas. Deus é um Deus que faz na vida daquele que, enfim, tem um objetivo. O nosso principal objetivo estar aqui é para nos achegar mais, para ter mais intimidade com Deus, para estar mais próximo de Deus, para ter mais comunhão com Deus, para estar mais ligado com as coisas de Deus, para adorar ao Senhor. Mas também temos que ter um propósito. O que eu quero que Deus faça na minha vida? Ana não foi só adorar o Senhor, ela adorou, mas ela tinha um propósito. Eu quero sair dali com o meu filho na barriga. E saiu. No mundo espiritual, ela saiu grávida dali. Aí depois concretizou, né? Porque depois que ela saiu dali, ela comeu, ela se levantou, saiu animada dali e teve uma linda noite de amor com o seu marido. E no outro dia, aí a Bíblia fala claramente: e Deus se lembrou de Ana. Então Deus se lembra de todas as orações que você faz aqui. Deus se lembra de todas as orações que você faz na sua casa. Deus se lembra de todas as orações que você faz quando ninguém vê. Deus se lembra de todas as lágrimas que você derrama. Obrigada, Senhor. Aí a Bíblia diz então que Deus se lembrou dela. Aleluia, Porque ela foi até a casa de Deus com um propósito. Eu vou sair com um propósito. Eu não vou lá para esfregar
um neném na cara de Penina e dizer, olha, agora eu tenho, não. Ela falou, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar nas suas mãos. Ou seja, o sonho de Ana não era para esfregar na cara de Penina. O sonho de Ana era para glorificar o nome do Senhor. Aí a Bíblia diz então que ele tinha esse propósito, conhecer Jesus. Aí a Bíblia diz então que ele corre, o verso 5, 6 assim. Quando Jesus chegou àquele lugar, então correndo adiante, subiu a uma figueira brava, a fim de ver o porquê por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje pousar na sua casa. Que Jesus falou com ele, desce, e a Bíblia diz que Zaqueu desceu a toda pressa, verso número 6, diz, olha, e ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Duas coisas que eu quero passar aqui. A Bíblia diz que Jesus falou com ele, desce depressa. E Jesus falou, desce depressa. Dizem por aí que a pressa é inimiga, mas a de Deus não. Deus tem pressa para fazer algo na sua vida. Mas por que Deus não fez, pastor? Porque tem vezes que nós impedimos Deus de fazer algo. Nós impedimos Deus de realizar com pressa a obra da nossa vida, porque Deus ele tem pressa. Olha o tanto de gente que está morrendo aí fora sem Jesus. Olha o tanto de pessoas até a nossa volta nós estamos vendo descer a sepultura. E Jesus está com pressa de fazer a obra na nossa vida e através da nossa vida. Aí a Bíblia diz que ele desce depressa. Diz que ele desceu a toda pressa, ou seja, ele atendeu o pedido de Jesus e recebeu Jesus com alegria. Recebeu Jesus com alegria. A nossa alegria é estar na presença do Senhor. Então nós temos que ter esse prazer, essa alegria de estar na presença do Senhor. A Bíblia diz que Zaqueu recebeu Jesus com alegria. Você acha que o escritor ia colocar aqui do nada e recebeu Jesus com alegria? Não, porque ele viu a expressão da alegria, do prazer de Zaqueu de estar na presença dele, de estar na presença do Senhor. Então nós temos que ter prazer e alegria de estar na casa do Senhor, porque Ele é o dono da casa. Se Ele é o dono da casa, Ele está na casa. Nós temos que ter essa alegria de estar na presença do Senhor. Não podemos perder. Infelizmente tem muitas pessoas que estão aí, né, mortas espiritualmente, estão vagando. Por quê? Porque perderam essa alegria. Quando se perde a alegria, o dia que me der na telha, eu vou na igreja. O dia que der na telha, eu participo de tal coisa. O dia que der na telha, eu vou lá. Ou seja, perdeu essa alegria. Então nós não podemos perder esse prazer, essa alegria de estar na casa, na presença do Senhor. Só que o problema é que pessoas ainda não entenderam que... Eu estava vendo um estudo outro dia não, quando eu falo outro dia, já tem uns anos já. Tem muitas pessoas que confundem estresse com impaciência. A impaciência é resultado do estresse. Então o que é estresse? O doutor estava explicando que estresse é a falta de adaptação. Então se a pessoa não se adaptou, ela fica irritada, ela fica estressada. Então estresse é isso, é a falta de adaptação. Então às vezes a pessoa, né, ela não recebe Jesus com alegria. Então ela não vai se adaptar. Então por que muitas pessoas passam um ano, a pessoa já passou em 20 igrejas, não se adaptou, não criou raiz.
Mas por quê? Porque não recebeu Jesus com alegria. Porque quando você recebe Jesus com alegria, você cria raiz. Quando você recebe Jesus com alegria, você cria raiz. Por quê? Porque aonde Jesus está, meu irmão, não tem como ficar incomodado. Aonde Jesus está, não tem como ficar estressado. Não tem como. Porque é a presença de Jesus que faz isso. Aí a Bíblia diz que ele desceu e recebeu Jesus com alegria. Aí a Bíblia diz então que quando ele recebe Jesus, Jesus fala: olha, hoje me convém pousar na sua casa. O que eu aprendo aqui? A minha atitude diante de Jesus traz a presença dele para dentro da minha casa. Ele recebeu Jesus com alegria e Jesus, opa, hoje me convém pousar na sua casa. Jesus disse: olha, eu vou pousar na sua casa. E aquilo trouxe alegria no coração dele. Por quê? Porque Zaqueu não era bem visto pela sociedade. Não era bem visto. Quando ele entrou, porque naquela época o cobrador de impostos, ele era tido como ladrão. Porque tinha muitos que realmente, viam, né, muito dinheiro. Porque tem pessoas que têm dificuldade com o dinheiro. Tem dificuldade. Tem pessoas que você vê muito dinheiro, acabou. Tem pessoas que Deus abençoa ele num empreendimento, quando ele começa a ver muito dinheiro entrando, subiu para a cabeça. Um pouco quando pensa, não, acabou tudo. Tive um conhecido, mas um conhecido bem próximo, que estava numa luta para ser abençoado em algo. Eu me lembro que eu disse para uma pessoa ligada: olha, Deus vai abençoar ele. Ele vai conseguir. E não é que ele conseguiu. Ele abriu aquilo que ele queria, tanto queria. Começou numa tranquilidade, numa humildade, numa mansidão, mas infelizmente começou a entrar muito dinheiro. Focou no dinheiro. E detalhe, era servo de Deus. Focou no dinheiro, subiu para a cabeça, como diz por aí. Resumindo, perdeu a bênção. Perdeu a bênção. Então Zaqueu era mal visto porque na época muitos cobradores de impostos, eles tiravam. Aí a Bíblia diz então que quando Jesus entra na casa dele, olha, Jesus é doido. Entrou na casa de um pecador. Ou seja, por que Jesus não entrou na minha casa? Por que Jesus não fez isso na minha vida? O que ele faz na vida de quem quer mudança. De quem entende que também é falho. Não ele se achava, olha, Jesus tinha que entrar na minha casa, porque eu sou certinho. Eu sou gente boa, agora isso aqui aí, ó. Isso é igual aqueles outros, tudo ladrão. E por isso nós temos que entender, né? Não ficar falando, fulano, político e tal, é ladrão. Não, para. A gente não pode o quê? Tem um candidato aí que é candidato. Beleza. Só que aqui nesse altar, falar de política, eu subi aqui para falar, não. Isso aqui é casa de Deus. Isso aqui é lugar para pregar a palavra de Deus. Esse altar aqui é lugar para pregar a palavra de Deus. Porque às vezes, igual a pessoa às vezes generaliza, o político tal, o fulano de tal que eu dei exemplo, era
servo de Deus, entrou na política e agora virou um ladrão. Então existe uma coisa, caráter. Caráter, e aquilo que eu disse, deixar o negócio subir para a cabeça. Porque política dá dinheiro. Esse povo ganha dinheiro na revelia. Só que existem homens de Deus. Então a gente não pode generalizar, falar todo político é ladrão. Então se eu falar que todo político é ladrão, então eu estou falando que Daniel, que foi um governador, era ladrão. Eu estou falando que Davi, que era um rei, que era suposto como se fosse um presidente, porque é o período, né, que era a monarquia, o período dos reis, é como se fosse a questão hoje, o presidente. Então Davi era o presidente de Israel, então se todo político é ladrão, então Davi era ladrão. Então a gente não pode generalizar. Infelizmente tem uns que se corrompem, mas nós não podemos só ter aqueles que se corrompem. Então eu não posso ficar falando que todo político é ladrão, porque eu posso estar falando que um homem de Deus é ladrão, e isso vai gerar problema na minha vida. Então nós temos que saber o quê? Separar as coisas. Tem mau político? Tem. Tem mau médico? Tem. Tem mau pastor? Tem. Por quê? Porque é ser humano. Aonde tem ser humano? Se Deus não entrar, dá problema. Se Jesus sair também na vida do homem que é de Deus, se Jesus sair, dá problema. O negócio é não se corromper. É entender que há um Deus que está acima de todas as coisas, e a Bíblia diz que Ele está com os olhos contemplando toda a terra, contemplando os bons e os maus. Tem que prestar atenção nisso. Então ele fala de Jesus entrou na casa de um pecador. Aí a Bíblia diz que Zaqueu, a Bíblia diz, olha, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, ele não disse que fez isso, Senhor, se eu, primeiro ele falou, eu resolvo, eu vou ter uma atitude, olha o que ele disse, olha, 19 diz assim, entre mentes Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Eu resolvo. Não foi Jesus que falou, olha, você tem que, por isso meu irmão, entenda uma coisa, esse evangelho que estão pregando capitalista por aí, não, falando, que se você dá tanto, Deus, isso é mentira do capeta. Eu sempre ensino para as pessoas, olha, dízimo é algo sagrado. A Bíblia fala que o dízimo é do Senhor. Você dizima porque o próprio Deus está falando. Aí muitos, né, que dizem por aí, porque isso é Velho Testamento, que isso não vale mais. Então tá bom. Se já que o Velho Testamento vale mais, porque entenda uma coisa, o Novo Testamento é cumprimento do Velho. Como a pessoa diz que o Velho Testamento não vale mais, agora nós somos no Novo, não vale mais, tudo bem. Então você não pode dizer, porque está no Velho Testamento, você não pode dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então se o Velho Testamento não vale nada, eu não posso dizer que o Senhor dará ordem aos anjos dele para me guardar, para me proteger, para que eu não caia e não tropece em pedra alguma. Então eu não posso, por quê? Porque eu estou descartando a palavra de Deus. A palavra de Deus, o Novo Testamento é cumprimento do Velho. Então se o Velho não vale, então tem alguma coisa errada. O próprio Jesus falou de dízimo no Novo Testamento, e aí, Jesus está errado? Não. Agora, oferta é algo voluntário. Voluntário, é você e Deus. Agora fulano está... Não, fulano, você dá tanto, Deus vai fazer tanto. Se você dá tanto, você é do capeta, isso é uma teologia, vamos dizer, capitalista, que visa dinheiro. A oferta é você e Deus, você resolve com Deus. Agora, dízimo, a Bíblia diz que o dízimo é do Senhor. Porque com o dízimo você paga uma água, você paga uma luz. Da mesma forma, se você não trabalhar, como é que você vai pagar as contas da sua casa? Então, da mesma forma, o dízimo é para manutenção da casa de Deus. Manutenção. É uma porta, é um instrumento, enfim, é justamente para isso, para manutenção da obra de Deus. Às vezes tem alguém precisando, realmente precisando,
que talvez você está precisando de uma cesta básica, vamos ajudar o fulano, mas tem que ver se o fulano está precisando mesmo. Eu me lembro que na época, quando eu me converti, a gente tinha um trabalho de ação missionária. Fulano está precisando. Aí a equipe ia lá naquela pessoa fazer uma visita primeiro, para ver se a pessoa estava precisando. Que aí você vai, deixa de ajudar o que precisa e ajuda o que não precisa. Então, por isso que tudo tem que ser feito, meu irmão. Você não pode sair por aí simplesmente, fulano, toma! Aí aquele que está precisando. Por isso que eu falo que nós temos que cuidar dos necessitados. Aí tudo bem, então ele disse, olha, eu resolvo. Então não foi Jesus, ele mesmo falou, eu resolvo dar metade, isso é um propósito dele, eu resolvo dar metade do meu bens aos pobres. E ele mesmo fala, se eu não sei se eu fiz, Senhor, mas se eu defraudei alguém, se eu prejudiquei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então uma atitude de parte de quem? Dele. Foi Jesus. Paulo disse, não. Aí diz que Zaqueu, entre mentes. O que ele fez? O que é entre mentes, irmão? Eu vou fazer isso, mas não vou preocupar com a opinião de fulano de tal. Já viu aquele ditado que a gente fala assim, olha, não é fulano que paga minhas contas? Que às vezes deixa a gente fazer algumas coisas, ele fica preocupado com o que fulano vai pensar, o que o fulano vai dizer, Meu irmão, você tem que preocupar com os outros, ninguém está pagando, quem paga suas contas é Deus. Então tem gente que deixa de avançar porque está preocupado com o que o fulano vai pensar ou deixar de pensar. Não, o que o fulano vai pensar se ele me vem para a igreja carregando uma Bíblia? O que o fulano vai me ver, pensar, na hora que me vê, ou dizer um português abertamente, o que o fulano vai pensar quando me vê andando com os crentes? Você é crente também. Então tem gente que fica preocupado, fica com vergonha, e a Bíblia fala, o próprio Jesus falou que ele que se envergonhar de mim, porque envergonhar é a mesma coisa que negar o Senhor, negar a presença de Deus na sua vida. Jesus falou, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então as nossas atitudes também é uma forma de confessar a presença de Deus na nossa vida, e também é uma maneira também de negar também, quando a gente quer ser aquele crente 007. Tem 100 anos que eu trabalho num lugar, mas ninguém sabe que eu sou, ninguém descobriu que eu sou crente. Eu moro há tanto tempo no bairro, ninguém sabe que eu sou de Deus, que eu sirvo o Senhor. Isso é o quê? Negar ao Senhor.